endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Esmagado por querer amar, e tudo isto foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Malfeitores morrer por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isto foi em meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente amor assim jamais
jamais existirá. Amou para sempre o meu lugar. Ele morreu para nos salvar. Isto é maravilhoso. Ele morreu para nos salvar. O profeta Isaías já dizia que ele seria maravilhoso conselheiro. Ele disse, o profeta Isaías, que Jesus seria o Deus forte e o Pai da eternidade. Seria também o príncipe da paz. Isaías já dizia no seu capítulo 61 que ele seria aquele que curaria os enfermos e libertaria os oprimidos. O profeta Isaías, ele já havia profetizado que os tristes seriam consolados por ele. O profeta Isaías mostrou que ele seria um homem tremendo, um homem maravilhoso, um ministério incontestável. Os frutos iriam seguir aquele ministério. Agora pergunto, como pode um homem tão bom, tão autenticado por Deus, sofrer tantos maus tratos como Jesus sofreu? Como pode um homem tão bom, um homem de feitos tão maravilhosos, como já houvera profetizado o profeta Isaías, como pode este homem tão autenticado, de ministério tão próspero, de ministério tão rico e tão convincente, porque Jesus já dizia, se não credes em mim, credes pelo menos por causa das mesmas obras do Pai. Como pode um ministério como o de Jesus, que na verdade vivia, que na verdade manifestava em seu ser, em seu cotidiano, em suas reuniões, por onde ele passava, onde ele entrava, todas as oportunidades que ele tinha, ele manifestava os frutos, manifestava a vida do Pai. E então isso nos leva a perguntar, como pode um homem tão bom, como pode um homem tão vindicado por Deus, como pode um homem que na verdade veio ao mundo fora da via pecaminosa, seu nascimento foi sobrenatural, foi diferente do nascimento de todos os outros homens, foi anunciado por um anjo, o anjo Gabriel. Foi profetizado pelos profetas desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Toda a Bíblia, ainda que em símbolos, estava falando, profetizando, apontando para o dia dele. Agora, como pode um homem como este sofrer tantos maus tratos, ouvir palavras tão ruins ao seu próprio respeito, palavras tão descaridosas, tão pesadas,
palavras tão ruins acerca do seu próprio ministério, porque Jesus estava manifestando na terra o ministério da reconciliação. Foi o que disse o apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ministério da reconciliação. Como pode um ministério tão rico, tão próspero, tão firmado nas Escrituras, tão pautado pela palavra, que não se comprometia com religião, com dinheiro, com templos, com sacerdotes, que não se comprometia com multidões? Como pode um ministério como o de Jesus, completamente voltado para o Pai? Jesus mesmo já dizia: eu não faço absolutamente nada, a menos que o Pai me tenha mostrado primeiro. Um ministério em obediência ao Pai, o ministério da reconciliação, um maravilhoso ministério. Isaías disse, ministério que na verdade seria caracterizado como maravilhoso conselheiro, um ministério de príncipe, um ministério de rei, um ministério de Deus forte, um ministério que nunca havia pisado na terra, um ministério de cordeiro, do inocente, o manso, daquele que na verdade tira o pecado do mundo. São João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E mesmo assim ele ouviu palavras tão ruins a respeito do seu tão rico, tão maravilhoso ministério, tão ungido. Jesus fazia coisa que, se as pessoas fossem um pouco mais sensatas, se elas conseguissem ver em um pouquinho que aquelas obras eram de Deus, como Nicodemos disse em João capítulo 3, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém fazes os sinais que tu fazes, a menos que Deus seja com ele. Nicodemos viu que aqueles sinais alguém sim poderia fazer, porém Deus teria que ser com o tal. Deus teria que ser com o pregador, o sacerdote, o homem, o profeta, que manifestasse aqueles sinais. Eles não viram. A maioria do povo em Israel, a maioria dos religiosos daqueles dias, eles não viram que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mesmo que todo o Velho Testamento, o profeta Jeremias, tanto falou sobre o dia quando a glória de Israel se manifestaria, mas eles não reconheceram Jesus como sendo a glória de Israel. Na verdade, a glória de um reino é o seu rei, é a sua liderança, é a sua sabedoria, é a sua justiça, é o seu amor, é a sua sensatez para reinar sobre aquela cidade, sobre aquele reino. Israel não reconheceu que Jesus era a sua glória. Prova disso que a Bíblia diz: ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, ou seja, não o receberam. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Um ministério tão rico, porém rejeitado. Um ministério tão autenticado, tão respaldado pelas Escrituras, porém completamente rejeitado pelo povo. Um ministério, poderíamos dizer, tão próspero, tão restaurador, um ministério de consolo de tristes, de libertação de oprimidos, ministério completo. Tinha libertação de oprimidos, e para libertar o oprimido, às vezes, é necessário ferir o espírito que oprime o homem. Tinha então exortações, correções, como Jesus fez lá dentro do templo, quando viu a casa do Pai em completa desordem, como a feira livre. É assim as igrejas, às vezes há festas lá dentro, bailes, aniversários,
muitas vezes nem parece templo, está como Israel quando estava com o seu templo já completamente corrompido. Lá estavam os cambistas, lá estavam aqueles que negociavam o evangelho. Vendiam lá dentro coisas santas, na verdade, mas o objetivo deles não era santo. Vendiam coisas necessárias para o sacrifício, mas eles estavam aproveitando de uma situação, e Deus não se agrada de aproveitadores de situações, de oportunista. Deus não agrada desse tipo de personalidade, desse tipo de caráter. E então, quando olhamos para Jesus, nós vimos que ministério completo. Ele corrigiu, ele exortou, ele colocou para fora da igreja aquele espírito que deveria ter colocado ali naquele dia, os cambistas, os que estavam fazendo da casa do Pai ninho, cama, abrigo, esconderijo de ladrões, na verdade. Jesus tinha um ministério tão completo que libertou oprimidos, como Madalena, como Zaqueu, como tantos outros que os nossos ouvintes já conhecem de có e salteado. Ele libertou tantos oprimidos, mas ele consolou tantos tristes. Ele pôs em liberdade tantos presos, como estava preso também aquele maníaco de Gadara, que andava sem as suas roupas, que arrebentava os sepulcros, que comia cadáveres, que destruía a sua casa, que estava destruindo com sua família. Jesus pôs em liberdade aquele maníaco, aquele homem que estava completamente acorrentado, preso por espíritos das trevas, por espíritos malignos. Jesus teve um ministério tão completo, tão perfeito, tão restaurador, tão ungido, mas mesmo assim, a realidade é esta: eles foram hostis com Jesus, eles foram duros com Jesus, na verdade, eles foram agressivos com Jesus. Se você ler o verso 24 do capítulo 12 de São Mateus, a Bíblia vai dizer que eles, mesmo vendo Jesus, tomaram um homem cego e mudo, e a Bíblia diz endemoniado. Que quadro triste, que quadro de completo desespero. Mateus capítulo 12, verso 22, a Bíblia diz: trouxeram-lhe então um endemoniado. Primeiro, o homem era endemoniado, o homem era possesso, o homem era oprimido, porque nada oprime tanto uma pessoa como o demônio. Uma pessoa oprimida tem que saber que há um espírito das trevas rondando aquela vida. Uma pessoa oprimida, com qualquer que seja a situação, ela tem que estar consciente: isto é o diabo, diz a Bíblia Sagrada. E Jesus Cristo manifestou para desfazer as obras do diabo. Este homem de Mateus 12, verso 22, a Bíblia diz que ele era endemoniado. A Bíblia diz que ele era cego e mudo. Como se não bastasse ser cego e mudo, que já é uma grande dificuldade, ainda era endemoniado, ainda era possesso, ainda era oprimido. Mas a Bíblia diz que, ao encontrar com Jesus, Jesus o curou, e o cego e mudo agora falava e via, e a multidão admirava, dizendo: não é este o filho de Davi? Quando disseram: não é este o filho de Davi, eles estavam dizendo: não é este o rei de Israel? Porque eles sabiam que o filho de Davi, por promessa bíblica, Deus disse que da casa de Davi levantaria um filho para se assentar no seu trono, e aquele trono não teria fim. Quando a multidão começou a dizer, a perguntar, como diz no verso 23, se Jesus não era o filho de Davi, aquilo causava espanto, inveja, ciúme, preocupação nos demais reis, porque quando viesse o rei dos reis, ou seja, o filho de Davi, a descendência real de Davi, e se assentasse naquele trono,
Então agora os reinos seriam dominados, os reis teriam que prostrar-se diante do Rei dos Reis. Mas, meu caro ouvinte, mesmo eles vendo cegos, mudos, possessos, oprimidos, sendo completamente restaurados, e a multidão indagando, despertando esta dúvida na mente dos grandes líderes, das grandes religiões daquele dia, nos convém refletir: não é este aquele que assentará no trono de Israel? Vocês acreditam que mesmo Deus fazendo através de Cristo tantos prodígios e maravilhas, a Bíblia diz no verso 24 que os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, vendo milagres e dizendo que era Satanás, vendo Deus operando e dizendo que era o próprio diabo. Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu, na verdade, era o mesmo Baal-zebu. Beelzebu. Beelzebu era o deus das orgias, era o deus do pecado. Baal, o deus do pecado, o deus das orgias, o deus da prostituição, o deus das impurezas. Este era Baal. Zebu era o deus das moscas, era o deus das coisas que estavam em putrefação, era o deus das coisas que estavam cheirando mal, era o deus das moscas, aquelas que são aptas para levar varejeiras, para levar aquilo que põe a perder, que leva a podridão para outro lugar. E quantas vezes aquele ministério tão rico, tão próspero, tão sublime, tão maravilhoso de Jesus foi comparado a este ministério fétido, sujo, obsceno de Baal, pornografia, obscenidade, mundanismo. E Zebu, o deus da podridão, compararam um mestre, o mais santo que já pisou na terra, o mais sublime, o mais puro, o mais real, o mais belo que um dia pisou nessa terra, o Redentor, o Consolador, o Libertador. Foram hostis com Jesus, o compararam com Beelzebu, príncipe dos demônios. Esta era a rivalidade de fariseus com Jesus. Tinham medo de perder sua posição, então tinham que compará-lo com uma coisa baixa, vil, vulgar, como Baal-zebu ou Beelzebu. Eles foram hostis com Jesus, agressivos com Jesus. Com isso eles revelavam de onde eles estavam vindo, qual era a semente deles. Porque na Bíblia, Caim foi hostil com Jesus, ou com Abel. Caim foi rival de Abel. Caim foi aquele que foi agressivo com Abel, golpeou a sua cabeça e lhe matou no altar. Hostilidades. Quantas hostilidades sofreu Jesus quando estava na terra? Quanta hostilidade sofreu Abel pelas mãos de Caim. Os cainitas são hostis, sustentam rivalidade, sustentam a agressividade. Eles foram agressivos com Jesus. Ser hostil é ser aquele que se expressa, aquele que age agressivamente, violentamente, como Caim agiu violentamente, agressivamente com Abel, agressivamente, violentamente com Deus, quando ele foi indagado. E a semente de Caim, a semente do mal, a semente da mentira, a semente da inveja, a semente do pecado, eles foram hostis com Jesus também. Agressivos, violentos com Jesus, e tão violentos que cuspiram na sua face, arrancaram a sua barba, rejeitaram a sua mensagem. Paulo disse: pisaram no sangue de Jesus Cristo. Eles foram hostil. Ser hostil é gostar de agredir. Ser hostil é ter prazer em derramar sangue. Ser hostil é ter prazer em matar. Eles foram hostis, provocantes. Eles foram desfavoráveis às palavras do Mestre, aos sinais do Mestre. Sempre tratavam de tirar o mérito da proeza, do milagre, da mensagem.
Quando alguém dizia, não é ele o filho de Davi, logo eles vinham, eles eram hostis, tentavam sujar, manchar o testemunho e diziam, não, ele é Beelzebu. Quando alguém dizia, será que é ele o Messias? Logo eles vinham e diziam, não, ele é filho de José e Maria, filho bastardo, nasceu em adultério. Maria engravidou antes do casamento, eram cegos, não tinham a revelação da mensagem do dia. Quando um homem não tem a revelação da mensagem do dia, ele se torna cego. Se tornando cego, ele é um hostil, ele é agressivo, ele é violento, ele é provocante, ele é desfavorável à palavra ungida do dia, do momento. Os judeus e os árabes muçulmanos, até hoje eles se odeiam, são hostis um com o outro, é bomba, carro-bomba, homem-bomba, é míssil, é ataque terrorista, são hostis um contra o outro, porque são sementes diferentes, como Caim e Abel, hostis um com o outro, ou melhor, hostil, Caim hostil com Abel, cruel com Abel, violento com Abel. E aí você tem judeus e árabes muçulmanos, você tem aquelas duas sementes, uma da carne e a outra espiritual. Você tem Isaac e você tem Ismael. Ismael sempre foi hostil com Isaac, desde quando eram criança. Lá está Ismael batendo em Isaac. Lá está Ismael sempre intriguento com Isaac. Lá está Ismael sempre lançando flechas em Isaac. Lá está Ismael, sempre provocante com Isaac, sempre desfavorável à mensagem, ao ensino, à doutrina de Isaac. Ele é ferrenho, não dá espaço, não dá trégua. Hostis com Deus, hostis com o próximo, hostis com a palavra. Ser hostil é ter prazer em agredir. Ser hostil é ser provocante. Ser hostil é ser como judeus e árabes muçulmanos hoje. Eles vivem lançando bombas um no outro, flecha um no outro, sementes diferentes, meu caro ouvinte. Eles foram, isso é a expressão do profeta de Deus para esta era, eles foram hostis com a mensagem. Hostis. Os judeus do passado foram cegados, não reconheceram que Jesus era o Messias, era o Emanuel, era Deus andando na terra, e então eles foram hostis com Jesus, tão violentos que arrancaram a sua barba, que o levaram a uma cruz. Mas assim também se encontra essa geração, como também nos dias de Noé, foram hostis com Noé, bateram, lançaram pedras, criticaram, disseram que o velho Noé estava louco. Eles eram hostis com a mensagem, com a fé, com o trabalho de construção de uma arca de Noé. Estavam cegos e não sabiam, nos dias de Noé. Não sabiam que estavam cegos, não sabiam que estavam com os corações endurecidos, não sabiam que estavam vivendo na iminência de uma grande destruição, uma grande ruína, uma grande condenação. Não é este o retrato desta era? Nos dias de Noé foram hostis com a mensagem de Noé. Nos dias de Jesus foram hostis com a mensagem de Jesus. Mas nestes dias, Apocalipse 18, verso 15, Apocalipse 3, verso 15 ao 18, a Bíblia também nos diz, meu caro ouvinte, que esta era está nua, está miserável. A Bíblia é quem diz, expressão bíblica, era desgraçada, ou seja, rejeitando a graça de Deus, rejeitando a bênção de Deus, rejeitando a salvação de Deus, rejeitando o ensinamento de Deus, rejeitando o amor de Deus, rejeitando a mensagem precursora da segunda vinda que Deus nos tem enviado. E a Bíblia disse, foram cegados neste tempo, estão nus neste tempo. Um espírito foi-lhes enviado da parte de baixo para crerem no engano. Eles creem em todo tipo de engano, mas a última coisa que crerão é numa mensagem contundente como esta. Creem em rosa, creem em sal, creem em despache, creem em simpatia, creem em votos e mais votos, tomando o dinheiro do povo, explorando a miséria do povo, a dificuldade que o povo vive.
crê em tudo. Crê que tem cabeça no cemitério, crê que tem cabelo na boca de sapo, crê em tudo que é tipo de palhaçada que esses falsos líderes enfiam na mente do povo e deixam o povo doente, sofrendo por causa disso. Estão cegos e por isso creem, se entregam e amam essas coisas. Mas quando a palavra que liberta, a palavra que prepara para o arrebatamento, a palavra que salva, a palavra que tem poder, a palavra que tem vida eterna, vem-lhes ao encontro, eles são hostis com a palavra. A chamam de falso profeta. É o mínimo que me chamariam hoje, quem sabe, falso profeta, porque cremos que o batismo é em nome de Jesus Cristo, porque cremos que este é o nome que cura, é o nome que salva, é o nome que liberta, é o nome que irá preparar uma pessoa para subir no arrebatamento da igreja. O que vocês têm contra o nome Jesus Cristo, tão santo, sublime e puro? Abraçai este nome, ó povo evangélico. Porque Pedro já disse que este é o único nome. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Bartolomeu, não é Tomé, não. É Jesus Cristo. Mas eles são hostis com esta mensagem apostólica, esta mensagem tão bíblica, esta mensagem tão rica, esta mensagem tão próspera, Jesus próspero, Jesus tão rico, Jesus ministério tão completo. Eles foram hostis com a mensagem de Jesus, porque Jesus não cria em tonterias, Jesus não explorava o povo, Jesus não abusava da fé simples e idônea do povo, mas foram hostis com Jesus, como são hostis com este tipo de mensagem que temos pregado aqui neste programa. Os judeus foram hostis com Jesus. Eles queriam mesmo comprar e vender cordeiro. Não queriam aceitar o cordeiro de Deus que havia nascido da virgem. Queriam ser explorados, pagar, dar dinheiro a troco de bezerro, a troco de ovelha, a troco de pomba e continuar sendo explorado por muitos falsos sacerdotes. É isso que eles queriam. Uma mente cauterizada, um evangelho completamente cauterizado. Essa é a hostilidade dos últimos dias, a violência dos últimos dias, a agressividade dos últimos dias, profetizado em 2 Timóteo capítulo 3. Filhos que aproximariam do evangelho, mas seriam hostis, agressivos, violentos. Seriam desfavoráveis à palavra da verdade. Estão nus, miseráveis, diz a Bíblia, desgraçados. Isso é o que diz a Bíblia em Apocalipse 3, verso 15 ao 18. Não pense que sou eu que estou espraguejando. É a Bíblia que diz assim. É o assim diz o Senhor. Diz a Bíblia, a palavra inspirada que veio da eternidade de Deus. A Bíblia é quem usa estas expressões. São pobres e não sabem. São ricos naturalmente. Grandes ensinamentos teológicos. Grandes catedrais como nunca houve antes. São ricos em ouro, em templo, em diamante, em projetos naturais. São ricos, grande em educação. Eles têm se tornado hostis com a mensagem da hora que Deus tem enviado. Malaquias 4, mensagem de restauração. Um dia tu ouvirás, rejeite livremente. Um dia nos encontraremos na eternidade. Tu ouvirás esta voz te advertindo. Tu ouvirás esta voz te mostrando o caminho do arrependimento, o caminho da salvação. Essa voz que hoje te incomoda, essa voz que hoje te desperta ira, antipatia no teu coração contra este ministério. Um dia tu ouvirás ela ecoando no juízo do trono branco e você entenderá que esta voz repreensível, esta mensagem que traz repreensões, advertências, exortações, era uma voz de amor, de salvação, querendo te livrar das tradições religiosas, querendo te livrar do pecado, da morte, da condenação vindoura do inferno. Mas eles não querem nada com isto.
apenas olham para o passado, olham para as historinhas da Bíblia do dia de Jesus, quando ele estava na terra, e eles esquecem que Deus, Jesus, está trabalhando hoje na terra. A razão que as pessoas nos dias de Noé não entraram na arca é porque eles nunca reconheceram a mensagem daquele dia, nem o mensageiro daquele dia. Essa é a única razão pela qual eles pereceram. Leia a Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, verso 18, leia a Bíblia. Se pereceram, foram ao Hades, onde Jesus desceu quando morreu e foi pregar as almas que estavam em prisão. Pereceram. Por quê? Porque não conheceram Moisés, ou melhor, Noé. Rejeitaram a Noé e rejeitaram a sua mensagem e entraram em condenação. Se você rejeita a mensagem do dia, o evangelho do dia, cuida de ti mesmo, ó amigo. Essa foi a razão que eles pereceram nos dias de Jesus. Esta foi a razão que eles pereceram no deserto. Esta foi a razão que eles pereceram nos dias de Noé. Mudou Deus o seu parecer acerca de sua própria palavra? Mudou Deus o seu programa? Teria Deus agora descoberto um programa melhor? Deus teve que se evoluir? Deus teve que aprender mais? Se você pensa assim que Deus mudou, você não admite a soberania, a grandeza deste Deus poderoso. Não reconheceram a hora em que estavam vivendo. Não reconheceram que Deus lidava com o pecado, como ele prometeu que ele faria ali naqueles dias, que ele destruiria o homem que na verdade não aceitasse aquela mensagem do dia. Não reconheceram isto. E por isso eles morreram. E a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Meu amigo ouvinte, pense, reflita. Tem você sido hostil com Jesus nestes dias? Rival de Deus? Agressivos à palavra? Violentos com o que Deus tem dito? Quais são as tuas reações? Como você está reagindo dentro de você, mediante as palavras que tu estás ouvindo neste momento? Ser hostil é ser aquele que se expressa, que age agressivamente, violentamente, negativamente, diante do aviso, do recado, da correção, da repreensão de Deus. Ser hostil é gostar de agredir. Ser hostil é ser provocante, intriguento com Deus, desfavorável ao que Deus diz. Ser hostil é ser como Caim, matar a verdade no altar. É ser como Judas, trair, beijar a verdade no Getsêmani, mas um beijo de traição, uma saudação de traição. Como tu tens agido quando a Bíblia te diz: arrependei-vos e cada um de vós, e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como você tem agido, minha cara irmã, quando a Bíblia diz que a mulher deve se ataviar em trajes honestos? Tem você sido hostil com a verdade? Rejeitar a verdade é ser hostil, agressivo, violento, provocante, desfavorável ao que Deus uma vez mais fala. Como você tem agido, minha cara irmã, que se rotula cristã, serva de Deus, quando a Bíblia diz que é imoral, é indecente, é desonroso uma mulher que tem o seu cabelo como um cabelo de homem, que corta o seu cabelo, que se veste como um homem, que age profanamente, que se atavia em trajes sensuais, provocando cobiça dos homens vazios de Deus. Como você tem agido, ó homem, ó mulher, quando a Bíblia diz que você está ligado àquela mulher enquanto viver, que um homem não deveria deixar a sua mulher para casar-se com outra? Como você tem agido ante as verdades de Deus? Como você reage quando a Bíblia diz que este é tempo de Deus ter na terra um profeta? Profetas não da lei. João foi o último da lei, mas este é tempo do profeta da graça. É tempo de Malaquias 4, o espírito de Elias que viria antes
do grande e terrível dia, antes do fogo, antes da grande tribulação, antes da terceira guerra mundial, que mais cedo ou mais tarde se explodirá na face dessa terra. Isso são profecias. Terceiro ai de Apocalipse, capítulo 9. Leia a sua Bíblia, meu caro ouvinte. Não seja enganado, não esteja conformado. Busque pela verdade. E te pergunto, e então, como agirás diante dessa verdade? Se você está sendo hostil, minha cara e preciosa ouvinte, quero te dizer, tu estás agindo como Jezabel. Ela foi hostil a Elias, mandou matar a Elias. Elias se escondeu numa caverna. Ela foi muito hostil com a mensagem de Elias. Herodias, mulher de Herodes, mandou cortar a cabeça de João. Ela foi muito hostil, violenta, agressiva às exortações e correções que João Batista lhes deu na cara, diante deles. Não seja hostil com Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, pois, ao Senhor, para que assim seja apagado os vossos pecados e venha então o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Incontáveis são as obras, revelando as suas mãos, exaltando o seu grandioso ser.